Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre o impacto no Brasil da vitória da Marine Le Pen lá na França, né? Vocês sabem, o partido da Marine Le Pen está levando a maior parte das cadeiras lá no Congresso, na Assembleia Nacional Francesa, e tudo indica uma grande vitória dela agora e principalmente aponta para uma vitória em 2027. Então, em 2027, quando haverá a eleição para presidente na França, tudo leva a crer que deve entrar a direita lá no controle da França pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? E o que isso significa para a França? Bom, a França, que é um país extremamente esquerdista, é onde surgiu a esquerda, foi na França, né, com a Revolução Francesa. A tendência agora é você ver justamente os movimentos nacionalistas e conservadores mais em voga por lá. E o pessoal está preocupado com isso aqui no Brasil. Por quê? Pelo mesmo motivo que estão preocupados com o avanço do Trump lá nos Estados Unidos. O Lula está vendo o futuro dele indo para o buraco, né? Vamos entender esse caso aqui, quais são as preocupações, o que estão aconselhando o Lula de fazer. E finalmente vamos chegar num ponto que eu já falo aqui há um tempão. Olha só, essa coluna aqui do Jorge Almeida Fernandes, que está no blog do Noblar, mas não foi ele que escreveu, não. O Noblar tem pecinha quebrada, vocês sabem, né? Ele jamais escreveria um negócio desse aqui. Mas o ponto dele é o ponto que eu venho chamando a atenção aqui há muito tempo. O problema por que a direita está crescendo e a esquerda está diminuindo é porque a esquerda continua sentada num trono ao invés de discutir as ideias. As ideias da esquerda são ideias velhas, ideias que não servem mais para a sociedade atual. Esse é o grande problema da esquerda, é por isso que ela está caindo e vai continuar caindo, e a direita vai continuar subindo, enquanto a esquerda não começar a rever algumas de suas ideias e buscar realmente ideias que tenham apelo à população hoje em dia. Essa notícia foi sugerida por Eu de Novo, Se o Biden Levantar a Mão, Jesus Leva, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente já falou, a França ganhou, a direita na França ganhou com muita força, né? É lógico, eles chamam lá de extrema direita, mas se você olhar as ideias da Marine Le Pen, não tem nada de radical, de ultra, não sei o que lá. É só na cabeça desse pessoal aqui do Brasil, que é todo mundo de extrema esquerda, é que eles olham para aquela coisa que é quase centro-direita e, nossa, extrema-direita, quase nazismo. Lembra das charges do PT contra o Alckmin lá atrás, que botavam o Alckmin com uniforme nazista e coisa e tal? Pois é exatamente isso. A esquerda saiu da extrema esquerda, é nazismo para esse pessoal, né? Mas a verdade é que quais são os pontos da Marine Le Pen lá na França? Tem alguns que eu concordo com ela, tem outros que eu não concordo não, tá? Por exemplo, ela, do ponto de vista econômico, é extremamente socialista de direita. Ela é a favor de protecionismo, de proteger a indústria nacional. É a parte da direita que eu critico aqui no Brasil também. Tem um monte de gente da direita que acha isso, não, que temos que proteger a indústria nacional, não sei o que lá. Meu amigo, a indústria nacional ou ela sobrevive fornecendo, gerando valor para a sociedade, ou ela tem que acabar mesmo. O que importa são as pessoas. O número de consumidores é muito maior do que o número de empresas. Então não tem essa, né? No final das contas, mesmo que você trabalhe para uma indústria nacional, corre o risco de você perder o emprego se essa indústria fechar, você é consumidor de várias outras indústrias. Então uma decisão que privilegia as indústrias em detrimento de você é ruim para você. É melhor uma decisão que privilegie o consumidor, que todos nós somos, do que privilegiar as indústrias que tem aqui. Além disso, as indústrias, quando colocadas num ambiente de ampla competição, tendem a melhorar, tendem a se tornar mais competitivas e a gerar mais valor, né? Então, eu acho que não tem que ter proteção de indústria nacional nenhuma. O que tem que ter é diminuição de imposto. O imposto aqui no Brasil é proibitivo, realmente. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Mas proteger a indústria nacional, esse negócio de botar taxa na blusinha da Shein para proteger a indústria nacional, que idiotice é essa? Todo mundo vai estar pagando esse negócio para proteger o emprego de algumas pessoas que trabalham com isso? Que história é essa? Não tem essa não, né? Mas enfim, isso tudo para dizer que eu não gosto muito da Marine Le Pen não, tá? Eu acho que ela tem algumas ideias aí deslocadas do ponto de vista econômico. Eu sou muito mais a favor da direita liberal, a direita que você tem, a pauta de costumes. Eu entendo que a pauta de costumes é essencial, o povo quer, lá na França, por exemplo, a questão da imigração. Eu, pessoalmente, sou a favor da imigração, acho que imigração, esse medo todo que o pessoal tem, é questão de primeira geração, sempre é assim, sempre que chega uma geração nova de imigrantes, a primeira geração, você tem confrontos, você tem crimes, você tem aumento de criminalidade, mas no futuro esse pessoal acaba aderindo às regras da terra,
É sempre assim por um motivo muito simples, que tipicamente você tem mais imigração de homens do que de mulheres. Em toda a história da humanidade é assim. E sabe o que acontece? Os homens, para conquistar as mulheres na região que eles vão, das duas uma, ou eles não conquistam nenhuma mulher e acabam morrendo sem deixar filhos, então não dá problema, ou eles têm que se desradicalizar para conseguir conquistar a mulher naquela região, e daí eles acabam adotando a cultura da região. É o que aconteceu em todas, 100% de todas as ondas migratórias no mundo inteiro, foi isso que aconteceu. A primeira geração é violenta, é cheia de problema e coisa e tal. À medida que o tempo vai passando, o pessoal se adequa à cultura do local. Isso é inevitável. Então, mas isso é minha opinião própria. É minha opinião, que eu reconheço que não é a opinião do grosso da população europeia. O pessoal está apavorado com esse movimento. E digo mais, eu ainda tenho essa tese que eu tenho falado sempre, que podem haver movimentos artificiais nessa onda de migração na Europa. Eu não descarto a possibilidade do Putin estar forçando isso como guerra híbrida contra a Europa, né? A gente sabe que o Putin tem feito isso lá na Finlândia e na Polônia. Ali é certeza, né? Ele está efetivamente pegando ônibus com refugiados sírios para despejar na Finlândia, para despejar na Polônia. As outras ondas de imigração a gente não sabe, mas faz todo sentido que ele force esse tipo de coisa, né? Então esse é o grande problema. No final das contas, eu sou a favor de fronteiras abertas, mas eu reconheço que do jeito que está a coisa na Europa, do jeito que está a coisa nos Estados Unidos, esse pessoal tem que se preocupar mesmo, tem que ter um meio termo aí para controlar esse tipo de coisa, né? Libertários, vocês sabem, entendem que fronteiras são linhas imaginárias que não servem para nada. A fronteira da sua propriedade privada é importante, só você decide quem entra na sua propriedade privada, mas fora isso, países, cidades, essas coisas não existem. Cada um pode entrar à vontade, você não tem como proibir, por exemplo, o seu vizinho de receber muçulmanos. Se ele quiser vender a fazenda dele para muçulmanos, qual o problema, né? Enfim, essa é a situação aqui. A extrema-direita, portanto, está avançando e o pessoal aqui está preocupado, gerando alertas para o governo Lula para se reaproximar do eleitorado de centro. E aí que eu acho que o pessoal não está entendendo o que o Lula está falando. O Lula, meu amigo, o Lula é maduro. O Lula não é uma pessoa consciente, não é um Fernando Henrique Cardoso, não é uma pessoa da esquerda consciente que sabe traçar uma coisa razoável. O Lula é um radical de extrema esquerda. O plano do Lula, esse pessoal está achando que o plano do Lula... Não, o plano do Lula é se reeleger em 2026. Não, o plano do Lula é quebrar o Brasil para ele poder implementar uma ditadura igual a Venezuela, igual o Maduro fez na Venezuela, igual o Hugo Chávez fez lá. Ele quer gerar uma situação de caos econômico no Brasil para poder justificar medidas totalmente alopradas e que ele possa continuar para sempre por aqui. É isso que o Lula quer. Esse pessoal continua tratando o Lula como se, não, ele é um democrata. Eu assinei a cartinha da democracia. Não, Lula não é. O pessoal falou, não, porque o Edmar Baixa foi o último, que falou que o Lula não deu um tiro no pé, deu um tiro no coração e coisa e tal. Não, Edmar Baixa, ele deu um tiro no coração do Brasil. Vocês que assinaram a cartinha da democracia deram um tiro com uma arma chamada Lula no coração do Brasil. A culpa é de vocês. Esse pessoal que assinou a cartinha da democracia. Eu não me conformo. Enquanto esse pessoal não vier pedir desculpa publicamente por ter assinado aquela porcaria daquela cartinha, eu não me conformo. Tinha que ser todo mundo preso quem assinou aquela carta. Porque é um absurdo. O Lula é uma arma. Ele está sendo apontado para o Brasil para dar um tiro no peito do Brasil. É o que ele quer, causar o caos aqui. Ele não está errando. O Lula é burro, mas ele não é tão burro assim. Ele sabe o que ele está fazendo. Por que ele fica falando contra o Banco Central o tempo todo? Ele quer quebrar a economia brasileira, ele quer o caos. É isso que ele está buscando. E esse pessoal parece que não entendeu ainda, né? Não porque o Lula tem que fazer um alerta, se reaproximar da direita, né, do centro e coisa e tal. Não vai, meu amigo. O Lula vai radicalizar para a esquerda, né? É a mesma coisa que estavam falando com a questão do favoritismo do Trump, né? O governo Lula está montando cenários com favoritismo do Trump. O que eles querem fazer aqui? Eles vão tentar cooptar o STF numa de dizer que os Estados Unidos são inimigos e vão fazer bloqueio com o Brasil. A gente tem que agora se ligar à Venezuela, à Rússia, ao Irã, para a gente formar o nosso polo aqui, né, sociopolítico, geopolítico aqui do Brasil. Olha o buraco em que esse pessoal está jogando a gente, hein? Eles vão culpar os Estados Unidos pela crise econômica, que é o Lula que está gerando aqui no Brasil, e vão adotar medidas absurdas para tentar isolar o Brasil do resto do mundo, e aí o Lula conseguir dar o golpe dele aqui no Brasil, né? Levar a gente para o caminho da Venezuela. Esse é o plano desse pessoal. O que está acontecendo aqui, tanto a vitória da Le Pen quanto do Trump, é aquele processo que eu estou falando para vocês. Já vem acontecendo há muito tempo da esquerda perdendo poder.
e a direita aumentando, né? Tá o pessoal de esquerda aqui sem entender, né? Por que a juventude da Europa flerta com a extrema-direita? Primeiro que não é extrema-direita, usar esses termos só piora a situação. É direita, os caras têm... ninguém aqui acredita em supremacismo branco e coisa e tal, não é isso. A questão aqui é que o pessoal está incomodado porque está vindo uma leva muito grande de imigrantes. E pode ser mesmo que esses imigrantes estejam com más intenções, esteja sendo realmente um movimento coordenado. Tem que ser investigado isso daí. Né? Não se pode ser tão inocente assim. O que está acontecendo é que, na prática, está aumentando a insegurança na Europa, o pessoal está vendo a situação piorar e está culpando os imigrantes. Faz sentido isso? Toda vez que teve onda de imigração, teve isso na história da humanidade. É uma coisa temporária, como eu falei. Mas é inevitável que você tenha essa pressão da população local, né? Tratar isso como extrema-direita, cambada de racistas e não sei o que lá, é um absurdo. É negar que os caras têm um ponto válido. De fato, a Europa está tendo uma degradação da qualidade de vida por conta dos imigrantes. Isso tem que ser tratado de alguma forma. Aqui, ó. O avanço da extrema-direita. Os donos da democracia têm que ouvir o povo. Mário Sabino já está falando aqui. Olha, esse negócio de ficar chamando o cara extrema-direita. Então não quero nem ouvir o que esse pessoal está falando. Não, pode falar e não quero nem saber o que estão falando. Não, você tem que prestar atenção. Esse pessoal tem um ponto válido. Tem que ser considerado isso daí, né? E esse é o grande problema. A gente chega aqui nessa coluna que eu achei muito bacana do Jorge Almeida Fernandes, que é esquerdista, tá? O Noblar é mais ainda. O Noblar jamais chegaria a isso, né? Mas o Jorge Almeida Fernandes, lá de Portugal, está falando justamente que é esquerdista, tá? Ele está falando que estamos a perder a batalha das ideias, ou seja, por que a esquerda está perdendo relevância no mundo? Porque está perdendo a batalha das ideias. Isso eu já venho falando aqui, ó, há um tempão. O problema da esquerda são as ideias. O pessoal está achando, não porque o Lula não se comunica bem nas redes sociais, não tem nada a ver isso. A rede social é o seguinte, se você tem uma boa ideia, se você coloca uma ideia com uma lógica, com uma coisa razoável ali, né, um argumento razoável, as pessoas tendem a reproduzir aquela sua ideia, reproduzir aquele seu argumento, o seu vídeo, a sua mensagem, o seu meme acaba sendo multiplicado, né? O fator multiplicador é enorme, é isso que faz diferença na informação descentralizada. Então a questão toda é as ideias da esquerda que são ruins. A esquerda durante muito tempo dominou o mundo, confortavelmente sentada em cima do complexo de informação centralizada, jornais e revistas, altamente esquerdistas, um monte de refrão fácil, e não temos que cuidar dos pobres, temos que acabar com a fome do mundo, temos que acabar com a desigualdade. Que eu concordo, temos que diminuir a desigualdade, temos que acabar com a pobreza, né, fazer os pobres melhorarem de vida e coisa e tal. Eu concordo com tudo isso. O grande problema é que a esquerda ficava só na frase fácil. Ele não fala no porquê. Quando você chega no porquê do que eles vão fazer, é sempre ideia idiota de aumentar o poder do Estado para tentar supostamente resolver o problema, e isso não resolve o problema na maior parte dos casos, né? Então ele explica aqui, ó, as eleições francesas são um ponto de viragem, um ponto de virada, né, como a gente diria em português aqui do Brasil. Há anos anunciado, a direita deixa de provocar medo e passa até a suscitar esperança em muitos cidadãos. Ou seja, embora a esquerda continue chamando tudo de extrema-direita, racistas, nazistas, fascistas e não sei o que lá e coisa e tal, o cidadão médio começa a olhar, pô, peraí, mas esse negócio de imigração realmente está meio que ferrando as coisas por aqui, a coisa está meio ruim mesmo, né? Ou seja, esse truque que a esquerda sempre usou, eles sempre usaram esse truque de criar palavras ruins para os adversários, não está pegando mais por conta justamente da informação descentralizada e distribuída. As pessoas têm acesso a mais informações agora, elas pensam na coisa. Não tem mais só aquela coisa unidirecional da TV Globo falando uma coisa ali, né? Aqui, ó. É desagradável, mas é uma realidade. A extrema-direita ainda está longe de dominar a Europa, mas está ganhando a batalha das ideias. E é nesse plano e não no do medo que os liberais e sociais-democratas deverão afrontar o combate. Então eu concordo, a esquerda, se quiser continuar existindo, se a esquerda pretende realmente continuar como uma força política, ela vai ter que buscar ideias melhores. As ideias atuais da esquerda baseadas em Estado gigante, provendo tudo, resolvendo os problemas com o Estado e coisa e tal, não cola mais. O Estado tem que diminuir de tamanho. Você pode ter maneiras diferentes de ver isso, né? Você pode imaginar que a direita busca uma diminuição do Estado com mais liberdade econômica, enquanto a esquerda propõe uma diminuição do Estado, mas com mais redes de assistencialismo para os pobres ou coisas do gênero. É uma visão aceitável. A questão é, a esquerda não pode achar que a internet é inimiga. Não, porque as fake news, o pessoal da extrema-direita, nazistas que bebem leite,
enquanto ficarem tratando o pessoal desse jeito, vão perder a guerra. A guerra é de ideias, as ideias da esquerda que estão ultrapassadas, né? E eu tô falando isso aqui, eu não quero dar dica pro pessoal não, continuem do jeito que vocês estão aí, esquerda, porque vai ser a gente vai ganhar de lavada esse troço. Muito fácil, mas é o que eu falo para vocês, o ponto central, por que eu falo que o libertarianismo é inevitável? Porque, repara, para a esquerda mudar de ideias, eles vão ter que caminhar em direção ao libertarianismo, da mesma forma que a direita. O caminho libertário é o caminho inevitável para os dois lados. Por quê? Porque o Estado se tornou economicamente inviável. O Estado não provê soluções para as pessoas percebem isso, né? Então, essa é a situação no final das contas. O que a esquerda vai fazer? Eu espero que continue fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje. Xingando todo mundo. Seu nazista, você bebe leite? Seu nazista e não sei o que lá. Vão continuar perdendo essa guerra feio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.